Vou te confessar que é um pouco esquisito o cara de repente ter uma aula de elevador na apostila. Aula sobre elevador. Mas é que é uma questão de vestibular tão famosa que o cara pensou, como tem chance de cair, vou fazer essa gurizada entender elevador numa aula só para me livrar desse tipo de questão. Então é louvável a atitude do colega determinar um capítulo inteiro para o estudo do fenômeno do elevador. Vamos dar uma olhada nisso. Lá está o sujeito do elevador, ó, feliz ainda, certo? E em cima de uma balança. Olha que interessante. O sujeito está em cima de uma balança. Vamos pegar uma massa razoável aí, uma massa de 70 kg. Vamos considerar que a aceleração da gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado. E vamos imaginar 3 situações para esse elevador. Uma situação onde o elevador tem velocidade constante, certo? Uma situação na qual o elevador sobe com uma certa aceleração. O teu elevador não sobe nem desce com aceleração nenhuma, tá? Ele vai com velocidade constante, até porque um elevador não é um brinquedo de parque de diversão, certo? Mas no elevador das questões não adianta o cara subir e descer com velocidade constante, que é a mesma coisa que está parado, não tem graça. Então o nosso elevador aqui é um elevador radical. Vamos imaginar que ele sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Depois ele despenca. Isso, depois ele despenca, vamos avacalhar aqui, deixar a galera de cabelo em pé, com uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Eu já fiz o queda livre também. Isso, 10 metros por segundo ao quadrado, só que aí as pessoas vão ter problemas lá dentro. É esse brinquedo. Sim, é isso aí. Se bem que assim tem um atrito todo, né? A Big Tower lá, ela atinge Não, uns... tô falando do elevador mesmo. Que é só um cintinho que tu vai. Mas daí eles não podem pegar radical. Mas tu levanta do banco, a hora que o elevador chega, tu dá um... na verdade a Big Tower não dá essa sensação por causa dos atritos, certo? Não, fica preso no banco e tu diminui, tu percebe que a cadeira faz menos força em ti enquanto tá caindo. Isso é nítido, não, mas certo? É que esse elevador ele vai e sobe de volta, depois desce de novo. Ah, legal. É que ele é bem famoso. Sim. Não, é que eu quero te dizer, galera, eu só estou tentando explicar para vocês que o elevador, seja lá de qual tipo for, e a Big Tower é a mesma coisa, né? Isso é a mesma coisa. O máximo que tu poderia fazer para superar a aceleração da gravidade, porque a Big Tower ela não te empurra para baixo, ela simplesmente é solta lá de cima, certo? Se tu quiser fazer um elevador mais radical, tu tem que empurrar o elevador para baixo, não só soltar. E nesse caso as pessoas, se não estivessem amarradas, grudariam no teto do elevador, certo? Assim como na Big Tower tu pode sofrer um leve erguimento ali. Tu só não é erguido do assento da Big Tower, por quê? Porque tem o atrito, como é um elevador gigantesco, né, e tem ar embaixo daquele elevador, à medida que ele cai, dá uma aceleração de quase da gravidade. 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Mas radical mesmo e mais radical que esse elevador, por incrível que pareça, é a Firewhip, que atinge 45 metros por segundo ao quadrado. É a metade do que o corpo humano suporta. Se tu dobrar a aceleração da Big Tower, da Firewhip, tu mata as pessoas lá dentro. Vai ter hemorragia interna as pessoas. Beleza? Então cuidado, velocidade não mata. O que mata é aceleração. Aceleração acima de 90 metros por segundo ao quadrado, o cara começa a desmaiar. Digita lá na tua casa, passeio num F-18, pra tu ver. Passeio em um F-18, um avião de caça, de guerra. Eles usam um colete especial que infla assim. Eles usam meia calça especial conectada ao computador, a meia calça aperta as pernas do cara à medida que percebe que a pressão está ficando muito grande nas pernas, está faltando oxigênio, sangue no cérebro, espreme a perna do cara para o sangue poder ficar um pouco mais no cérebro e o cara não apagar. E aí tem um jornalista passeando com um piloto de caça. E aí a cada aceleradinha que o cara dá, o cara vai lá e apaga, e fica apagado dentro do cockpit, apaga, certo? E apaga porque falta oxigênio oxigenação no cérebro, o cara desmaia, beleza? Na Firewhip volta e meia desmaia, né? As pessoas mais sensíveis à aceleração na Firewhip ela apaga. Eu machuquei uma perna uma vez na Firewhip, relaxei, fiquei todo relaxadão, na hora de dar aquela virada, aquele sacão maior, minha perna foi muito para um lado, eu dei uma machucada na perna só porque não fiquei, né, suficientemente contraído na hora adequada, então é uma coisa perigosa mesmo. Hora de descer mesmo. Se um elevador normal cair, aí o osso da perna. Isso. Apesar do elevador ser o transporte mais seguro do mundo,
Os poucos acidentes que ocorrem com o elevador e as pessoas se mantêm em pé no elevador, elas morrem porque o fêmur penetra no abdômen e mata a pessoa por hemorragia. Por isso que a maneira mais segura, se tu tiver condições, né, é deitar na hora de uma queda desse tipo, é deitar no chão do elevador. Mas se na hora que ele bater no chão der um pulo... Não... Isso não vai dar diferença, porque assim, ó, dá pra calcular que velocidade eu atinjo quando eu faço isso, ó. Basta eu ver a altura que eu atinjo. Joga na equaçãozinha, né? Certo? D igual a D0 mais V0T mais A até o quadrado sobre 2. Tu calcula quanto tempo eu fiquei no ar e joga na fórmula da velocidade, calcula a velocidade que eu atingi. Então essa velocidade que eu atinjo quando eu pulo para cima, ela é ridícula comparada com a velocidade de um elevador em queda na hora do impacto. Então vai reduzir em 0,5% né, o impacto. Então não vai ter grande diferença, não vai ser por isso que vai salvar, certo? É mais perigoso tu tentar pular porque se tu errar na hora do pulo, né, o fêmur vai acabar te atravessando. Então o melhor é deitar, aumenta um pouco a chance de sobrevivência. E lembrando também que se o elevador despenca, ele não vai ter 10 metros por segundo ao quadrado, então tu não vai ficar flutuando dentro do elevador, certo? Na verdade tem os freios de segurança, tem o próprio atrito, tu simplesmente vai te sentir muito leve. Então vai ser difícil se deitar, né? Mas se tu tiver agilidade é possível, certo? Galerinha, mas olha só. Não vamos devanear tanto, vamos pensar aqui no que está acontecendo. É o mesmo carinha, tá vendo? O mesmo sujeito, aqui ele ainda está feliz, um pouco mais sério apenas. E aqui não, agora aqui ele já está chamando Jesus de Genésio, né? E achando que vai morrer, pronto. Beleza? Negócio é o seguinte, primeira situação, qual é a força resultante no cara? Zero, diagrama de corpo livre. Tem o peso e tem a normal. Já que a força resultante é zero, então o peso é igual a normal, a balança leria os 70 quilos dele. Concorda comigo? A balança... Porque se um cara está em MRU, primeira lei de Newton, né? Se um cara está em MRU ou repouso, a força resultante é zero. É a primeira lei de Newton. Certo? Está subindo sem aceleração. Isso, então pode estar subindo sem aceleração, descendo sem aceleração ou parado. Isso tudo significa velocidade constante. Então olha que interessante, cara. Tu dentro de um elevador com velocidade constante, tu não tem como descobrir, se não olhar para fora, se ele está subindo, descendo ou parado. Não existe nada que se possa fazer de experimento dentro do elevador que permita determinar se ele está andando parado, ou para cima ou para baixo, ou para um lado ou para o outro. O que eu estou querendo te dizer, galera, é que MRU e repouso para a natureza é a mesma coisa. Estar parado ou estar andando em linha reta com velocidade constante dá no mesmo. Por isso que a gente tem a sensação de que a Terra está parada, cara. Porque a Terra está praticamente em MRU. Aí tu dá a sensação de estar parado mesmo. Essa bola de terra está 100 mil km por hora nesse momento. A Terra nunca acelera. Certo? Acelera, ela faz curva, né? Se um corpo faz curva, ele acelera. Porque demora 180 dias para essa aceleração e de um valor máximo para um valor mínimo. Certo? Então a cada dia tem uma mudançazinha mínima. Como demora 180 dias para isso acontecer, não vai sentir nunca mesmo. Beleza? Mas boa pergunta. A Terra está em constante aceleração. Legal. Galera, olha só. Então, importante lembrar que se o elevador está com velocidade constante, não interessa se está subindo, descendo ou até parado, né? Parado é velocidade constante também. Então, nesse caso, o peso é igual a normal, o cara fica feliz, ele nem sabe o que está acontecendo na prática lá dentro. Mesmo que ele estivesse na velocidade da luz, com velocidade constante, isso não ia mudar nada para ele que está dentro do elevador. Loucura, né? Galera, demorei muito a aceitar isso, fiquei atordoado, cheguei a ficar meio tonto na sala de aula quando o cara me falou isso. Que não existe experiência que se possa fazer dentro de um corpo parado ou MRU para diferenciar o MRU do repouso. Eu me revoltei com isso. Esse negócio de aceleração que falou que a gente não aguenta, se a gente ficar um tempo ou só um sacãozinho? Só um sacãozinho. Porque pensa bem, cara, teu corpo é feito de massa. Quando o teu corpo muda de velocidade, todos os átomos do teu corpo têm que mudar de velocidade juntos. E dentro das tuas artérias tem sangue. O sangue precisa acelerar. Quem é que acelera o sangue que está dentro da tua artéria? A artéria, a parede da artéria. Então se tem sangue aqui, eu vou lá e mexo meu braço, o sangue tem que acompanhar. Se o sangue acompanhou, é porque a parede da artéria levou o sangue junto com ela. E precisou existir uma força da parede da artéria no sangue para ele acelerar junto com o corpo. Chega uma hora que a aceleração vai ser tão brutal que a parede da artéria não vai ter como empurrar o sangue sem romper. Então vai dar hemorragia em cada maldita artéria. Então é aquele famoso acidente do Ayrton Senna, mesmo que um pedaço da suspensão não tivesse enterrado no capacete dele, atravessando o cérebro dele, ele teria morrido.
Porque o impacto, a desaceleração foi tão grande que ocorreram hemorragias no corpo todo, não só na cavidade abdominal, como no cérebro, devido à desaceleração, certo? É por isso que o piloto de avião que larga de navio porta-aviões, ele é proibido de tocar no manche do avião. Ele não pode tocar. Na hora da decolagem, uma catapulta joga ele para fora do avião, né? Ele tem que levantar as mãos. Ele levanta as mãos dentro do avião e aí o cara dá o ok. E aí a catapulta joga ele do avião e fica 2 minutos voando sozinho o avião. Ele não pode botar a mão no volante. Sabe por quê? Porque geralmente ele está desmaiado naquela hora. É claro, o cara vai acelerar brutalmente, vai desmaiar, cara. Só daqui a pouco ele vai acordar. Ai, meu Deus. E aí ele volta a dirigir, cara, né? Sério? É Todos os claro, casos? cara. Como que é? Sério? Em todos os casos ele desmaia? Não. Depende de uma série de detalhes. Pode dar uma turbulênciazinha a mais, mas ele fica grog, no mínimo. Fica grog, não dá pra pilotar naquele jeito que ele fica. Certo? Então ele fica quase apagando. Mesmo sendo treinado pra isso, cara. Como que é o lançamento? Cara, tem uma máquina dentro do avião, uma máquina absurda, que é uma catapulta mesmo. É um motor que fica lá esticando vários cabos. Aí tu prende debaixo do caça do avião um tipo de um gatilho. E ao mesmo tempo que ele vai lá e bota o motor a toda, o comandante lá do lançamento dispara essa catapulta. Essa catapulta, que é uma das máquinas mais poderosas que o homem já criou, lança aquelas várias toneladas em poucos metros, né, numa velocidade que ele já sai flutuando lá devido à velocidade. Certo? E isso é tão violento, é acima de 90 metros por segundo ao quadrado, certo? Então é bem no limite, mesmo o cara sendo treinado ele fica grog durante alguns minutos, então ele não consegue pilotar, só depois de algum tempo. Não né? morre muita gente assim. Cara, morre mais pelos acidentes que ocorrem em si, né? É muito comum na chegada ou na saída um avião desse dar pau, bater no navio na volta. Imagina, o navio balançando, tu chega a 300 km por hora, tem que pousar numa folha de papel, que ele tá aparecendo lá, né, embaixo. Então de repente tu vê, então tem várias filmagens de avião explodindo também em cima de porta-aviões, certo? Galerinha, olha só, vamos entender então o que acontece lá com o piloto. Nesse caso, a força resultante é 0, será? Não, né? Como é que eu calculo a força resultante atuando nesse cara? Física, meu amor bonito. Força resultante vai ser igual a massa do cara é quanto? 70. A aceleração a qual ele está submetido? A força resultante no cara é 140 newtons. E para onde é essa força resultante? Se o cara acelera para cima, o corpo dele está sendo empurrado com uma força resultante para cima. Diagrama de corpo livre. Pera aí, professor, eu entendi um negócio. Como é que ele é empurrado para cima se ele puxa, não vai para baixo? Assim? Não, eu entendi. Deve de repente estar pensando na força que o corpo do cara exerce sobre a balança. Ah, pode ser. Mas pensa, se um cara está acelerando para cima, ele não pode estar sendo empurrado para baixo. Né? Se eu empurro o giz para lá, ele acelera para lá. Se eu empurro o giz para lá, ele acelera para lá, para lá, para lá. Ou seja, força e aceleração são vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tá aqui, ó. Esse é vetorial, esse é vetorial. E o vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido. Só o módulo que não vai ser igual, Porque né? eu achei assim, ó, com a aceleração, ele estava em pé, ele ia flexionar um pouco o joelho Sim, com a vai. Vai. Porque a força que empurra ele para cima vem do chão. E se o joelho dele, se o quadríceps dele não for resistente o suficiente, o quadríceps vai se dobrar pela força que vem de baixo. Toda razão. Então a tua intuição estava correta, certo? Mas a força resultante no corpo do cara que sobe tem que ser para cima. Olha no corpo do cara, virou um ponto. Quais são as forças? O peso puxa ele para baixo. Normal. A normal empurra ele para cima. E já que ele está subindo com aceleração, a normal é maior que o peso. E quem vai ser essa FR? Tá num elevador que... Normal, Menos peso. A força resultante eu sei, 140. A balança lê o que, galera? o peso dele. Não. A balança lê a normal, porque é a força que a superfície faz no pé do cara. Não é isso? A balança não lê o peso da pessoa, a balança lê a normal. Se tu usar uma balança num plano inclinado vai dar errado. Professor, Certo? A balança só vai ler o PY, não vai ler o PX. Né? Fala, amigo. que raciocínio tu usou para chegar no FR igual a N menos tu? Esse menos esse, cara. Sim, mas
Vamos lá. Ó, galera, esse aqui é um detalhe importante, pessoal. Se a gente não tem bem resolvido uma parte anterior da física, fica confuso a parte posterior. Ó, a galera tá com dificuldade em calcular a resultante entre esses dois vetores. 15. Ah, tá. Certo? Mas é bacana. Tu vê, cara, tu imagina se desde o começo tu tivesse ligadaço querendo aprender como tu tá agora. Eu tava lá na Mas só uma frente. coisa. Tá? Física, meu amor, o primeiro ali em cima. A massa dele não é menos, porque ele tá fazendo. Ele não tá ajudando empurrando. Cuidado, hein? A massa de um corpo nunca muda. A massa de um corpo é sempre a mesma. Mas nesse caso a gente vai calcular a força do elevador pra subir. Nesse caso, ó, por enquanto eu só calculei a força resultante no corpo de quem estava dentro do elevador. Ah, Certo? Se eu usei a massa do sujeito, a força resultante no sujeito. tá. Aí depois eu desenhei o corpo do sujeito e fiz o diagrama de corpo livre. Sim. Já que tem força resultante que é pra cima, eu fiquei Não, sabendo que a normal era maior que o peso, Achei né? que era do elevador. Isso, e agora então a resultante ficou a maior menos a menor. E por que menos? Porque uma tá para um lado, outra tá para o outro. Simples assim. Show de bola. E outra, o cérebro se confunde quando tem letrinha. Com o número fica tudo mais óbvio, né? Galerinha, agora que eu sei a força resultante e também sei o peso do cara, quanto é que é o peso do cara mesmo? M vezes G, 70 vezes 10, 700 newtons. Menos passa para o outro lado. A normal então vai ficar, ou assim vai ficar mais bonito para ninguém se confundir, 140 mais 700 igual a normal. Normal igual a 840 newtons. Quantos quilos a balança vai acusar? Parabéns, se o cara faz peso igual a M vezes G, 840 é o peso aparente do cara. A massa do cara é 70, desculpa. A gravidade é 10, a massa que vai aparecer na balança, 84 quilos. O cara tem 84 quilos? Não. Por isso que o joelho dele talvez dobre. Ele tá tranquilão, acostumado a aguentar 70 quilos, de repente vai parecer 84 quilos que ele tem. Ele vai sentir alguma coisa estranha. Sem dúvida nenhuma. Qual é a finalidade de botar a balança aí, só para ver a força que... A finalidade de botar a balança ali é obrigar o aluno a pensar a respeito do assunto. Certo? Porque não é uma situação que na prática não faz sentido. É só realmente trabalhar a dinâmica que o aluno aprendeu. Então essa história de botar uma balança em cima do elevador não é algo que se faz no dia a dia. A gente faz isso para o aluno exercitar. E aí tu começa a entender que o cabo não pode suportar só o peso do elevador, né? Porque quando o elevador está acelerando ou desacelerando, o cabo vai ser mais exigido. Certo? Então tem que ter esse cálculo para ver qual é a tensão que o cabo vai suportar. Show de bola. Não, às vezes botam mais do que precisam, né? 3 vezes mais, cara. O coeficiente de segurança na engenharia básico é 3. Então calcula que vai estourar com 1. Vamos botar 3 centímetros. Certo? Isso quando se faz o cálculo, tá, meu amigo? Porque no dia a dia, por exemplo, isso não é uma coisa que tu vai produzir em série. Eu lembro, jamais vou me esquecer dessa aula que o Teixeira deu. Um cara procurou ele na faculdade, o cara queria fazer uma máquina do tempo, aquelas que tu pega uma porta grande, bota um monte de quinquilharia velha lá dentro e fecha, e depois de 20 anos tu abre a porta. Isso aqui é a máquina do tempo, para tu ver como é que eram as coisas há 20 anos atrás. Então tu pega coisas que são importantes para as pessoas hoje, tranca numa sala e 20 anos depois tu abre aquilo. Aí tu vê, meu Deus, isso aqui era importante pra gente, meu Deus, olha como isso é velho. Para as pessoas aprenderem a pensar sobre a passagem do tempo, né? Aí o cara foi fazer essa brincadeira numa escola. Aí ele fez uma porta grossa de aço e tal, e ele estava preocupado como fixar a porta lá. Aí ele foi procurar o Teixeira lá na engenharia, imagina, o cara é doutor em engenharia. Pô, cara, como é que será que eu vou fixar a porta? Pô, imagina, qualquer pedreiro faz isso, né? Qualquer cabeça de bagre vai lá e fixa a porta. Mas ele procurou um engenheiro mecânico para dar a resposta para ele. O Teixeira olha pro cara, olha para a mão dele, assim, ó, usa um pedaço de ferro mais ou menos como esse. Tá ótimo. Aí o cara assim, mas tu não quer saber o tamanho da porta, o peso da porta? Não precisa, cara. Tu imagina se eu vou sentar minha bunda na cadeira e fazer um cálculo idiota como esse de engenharia? Se não entender, pode ser um carro. Se a porta tiver 1 tonelada, tu usa esse pedaço de aço para pendurar a porta que tá show. Tá vendo? Então tem coisa na engenharia que não se calcula. Tem coisa na engenharia que não vale a pena tu sentar para fazer o cálculo. É melhor tu usar o teu bom senso. Vai pendurar um carro, tá bom. Essa espessura de aço levanta 2 carros, tá ótimo, pode pendurar. Né? Então tu vê, tem coisa que o engenheiro não vai calcular. O cara só vai calcular se ele fosse fazer uma série de portas dessa. Todas elas vão ser penduradas pela mesma dobradiça. Qual dobradiça vale a pena construir? Né? Certo?
E aí sim o cara vai calcular a espessura do metal da dobradiça para não romper a dobradiça. Então tu vê, às vezes uma pitadinha de bom senso resolve tudo, né? Na engenharia geralmente é isso. A galera, assim, ó, bota um pedaço de aço desse tamanho que vai estar bom. Né? Mesmo o cara sendo doutor em engenharia. Olha só que loucura. Galerinha, o negócio é o seguinte. Força resultante, pode fazer. Como é que é? Física, meu amor. A massa da criança. 70, aceleração. 8, então 7 vezes 8. Não, mas a Não, é aceleração menos negativa em uns dois. Legal, gostei, gostei. É que na verdade força é uma grandeza vetorial, não é? E aí a gente vai botar peço perdão. A gente vai botar a setinha para onde a gente achar melhor. Não se preocupem então com isso, tá? Mas gostei, gostei. O importante é saber que a força resultante é Mas se tu quiser para baixo. fazer uma questão em relação a outra que não precisaria botar. Não precisaria, porque quando eu boto a seta assim, ó, eu já estou dizendo que essa aceleração é diferente daquela. Tá aqui o sinal, ó. O sinal tá ali, ó. Certo? Galerinha, como é que fica o diagrama de corpo livre? Peso maior que não. O peso é maior que a normal. Legal, o peso é maior que a normal. E como é que fica a FR então? P menos N. Quanto é que é a FR? 560. O peso do cara? 700. Vai dar para calcular a normal? Menos passa? Mais passa? 700 menos 560, 140 newtons. A balança registraria quanto? Parabéns, galerinha. M vezes G, 140. A massa falsa eu quero descobrir. Está multiplicando, passa dividindo. O cara vai aparentar ter 14 quilos. Vai ser uma sensação muito louca. Na verdade, o pessoal faz como para experimentar gravidade zero? Entra no avião e vai até lá, sei lá, 40 mil pés e larga o avião lá de cima. Ele sai caindo, né? E aí naqueles poucos segundos que ele fica caindo, todo mundo que está lá dentro fica com a sensação de gravidade zero. Eles foram tentar fazer uma experiência para gravidade zero, que era uma experiência relacionada à Lua, alguma coisa assim. E eles foram dentro do avião e o avião caía. Toda a vida que se precisa de gravidade zero, né? Na Terra, a gente só tem essa alternativa, não tem outra. Olha que tristeza, não tem uma máquina que faça a gravidade ficar falsamente zero, né? Só indo no avião e largando o avião lá de cima. E é só por poucos segundos, né? Porque uma hora o avião atinge uma velocidade que se tu não começar a voltar ao horizontal, né? Na hora que tentar fazer isso, o avião vai quebrar as asas, certo? Bem legal. Então, outra coisa que vale a pena tu olhar na internet, aliás, quem viu o filme Apollo 13, né? Ele foi todo filmado assim. Fizeram uma réplica do módulo lunar nesse avião e fizeram esse salto mais de 1000 vezes para poder gravar todo o filme com gravidade zero. Então tu vê, né? Tu vai lá e grava 30 segundos de filme por vez, cara. Né? Legal. Professor, Manda. falou que a aceleração 90 metros por segundo faz o cara desmaiar. Sim. E desaceleração também. Sim, qualquer... Aí é que tá. Quando eu falo aceleração é mudança de velocidade, não interessa se é para frente ou para trás. Tanto a aceleração quanto a desaceleração vão causar o mesmo efeito catastrófico. O Ayrton Senna não morreu assim? Desacelerando. Nesse avião de gravidade zero, na hora que ele estiver desacelerando para ficar plano. Exatamente, mas é que ele não faz isso. Ele faz isso sutilmente. Ele dava assim um avião, né? Ele vai aumentando o ângulo, aumentando o ângulo. Então durante aquele momento as pessoas ficam deitadas no chão, porque em pé seria muito forçoso, né? Muito custoso para elas. Elas deitam nesse momento. Certo? Interessante a pergunta. Boa pergunta. Pessoal, olha só. Eu queria que tu percebesse que não houve nada de novo na aula de hoje. Nada de novo. Eu simplesmente apliquei a primeira lei de Newton nesse caso e escrevi que a força resultante era zero, portanto, peso igual a normal. Então, sempre que a velocidade é constante, peso é igual a normal. Ponto final. Sempre que a aceleração é para cima, e não interessa se o cara está subindo ou descendo. Subir com a aceleração de 2 metros por segundo ou descer com desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado dá o mesmo efeito. Porque a aceleração para cima é 2 nessa hora. Seja subindo, seja descendo e freando. Tudo bem para vocês? Que subir nesse caso é o mesmo que descer freando? Vai te pressionar contra o chão do elevador? Tudo bem? E aí, ó, já que aí eu usei a segunda lei de Newton para calcular a força resultante, já que não era zero. A primeira lei de Newton é só para a força resultante zero. E escrevi quem era a força resultante, maior menos a menor. Como eu sabia a resultante e o peso, calculei a normal, que geralmente é o que é pedido no vestibular. Se bem que ele pode te dar a leitura na balança e te perguntar quem é o peso verdadeiro do cara, né? Certo?
Isso eu já vi acontecer também. E aqui mudou muito? Não, porque como é para baixa aceleração, a resultante é a força maior menos a menor. Então são essas três situações que podem aparecer na tua frente. O negócio é tu fazer uma agora. Porque aí se tu tiver problema, eu já corrijo o problema em seguida. Posso rapidinho entregar o nosso? Bem rápido. Fica à vontade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem a questão que eu quero. Ah, que bonitinho. Sim, achei. Faz ali, ó. Na página 19. Pode fazer a página 19 toda, vai te fazer muito bem. Tem as três questões que eu quero de elevador. Página 19, fazer agora. Ah, já levaram a chavezinha da brincadeira aqui? Ah, que mal. Os eletroeletrônicos ali. O Juninho já levou?